E eu estou começando mais um vídeo aqui para esse canal. Esse canal aqui, ele é um canal bem light, sem muita edição, eu não corto quase nada, eu praticamente gravo e posto. Esse aqui é um canal que eu criei ele no início desse ano agora de 2024 e ele ficou um pouco parado porque eu tenho outros canais no YouTube que eu já faço vídeos, eu tenho canal de tutorial, eu também tinha um canal de curiosidades, mas que não deu muito certo. Então esse canal aqui eu criei, ele ficou um pouco de lado. E eu vou ver se eu começo a postar mais vídeos aqui nesse canal. Esse canal aqui é um canal bem descontraído, onde eu falo coisas que eu penso, coisas que eu acredito. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito sobre leitura. O lugar onde eu cresci é um lugar onde não se é incentivado a leitura. Eu nunca gostei de ler, desde pequeno eu nunca gostei de ler. E eu vi começar a ler. Eu acho que eu li o meu primeiro livro, eu acho que eu estava já com meus 28 anos. Quando eu falo de ler o meu primeiro livro, é no sentido de ler por mim mesmo. Eu peguei um livro e decidi ler ele do início ao fim, sem ser por questão de escola, sem ser por questão de faculdade, sem ser obrigatório, porque é uma questão obrigatória. Ou seja, eu peguei o livro e eu li por mim mesmo, porque eu queria ler aquele livro do início ao fim. E de lá para cá, eu já estou agora com 32 anos, eu já posso dizer que eu já li alguns livros do início ao fim. Mas no início não foi nem um pouco legal. Era chato, eu não gostava. E como eu não tinha o hábito da leitura, muitas vezes eu lia, eu não entendia. Então eu ficava lendo, voltava, lia, relia. Era bem frustrante para mim. Hoje eu já tenho um pouco mais de facilidade na leitura e também já leio com uma velocidade um pouco maior. Já leio um pouco mais rápido. Antes eu lia, levava muito tempo para ler. Hoje em dia, eu não posso dizer assim que eu gosto de ler. Eu amo ler. Não, mas eu já compreendo a necessidade, a importância de você ler. E quando eu falo ler, no sentido de ser bons livros. Ler livros bons que vão agregar, que vão acrescentar na vida da gente. Então, eu leio por necessidade, porque eu compreendo a necessidade de você ler livros, de você ler bons livros, porque isso te traz conhecimento, isso te traz reflexão, e isso ajuda a mudar a vida da gente. Por exemplo, muita coisa no passado que eu fiz, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria as coisas que eu fiz no passado, porque eu já adquiri um pouco mais de conhecimento hoje em dia. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, anos atrás, muitas decisões que eu tomei na minha vida, eu tomaria uma decisão diferente. Mas como muita coisa eu só já adquiri a partir dos meus quase 30 anos para cá, então eu apenas olho para o passado, eu vejo, fico meditando e fico pensando, poxa, nessa vez eu agi errado, daquela vez eu agi dessa forma, eu poderia ter agido diferente. Mas por quê? Porque não tinha conhecimento, questão de ignorância, cabeça dura. E hoje em dia eu já vejo as coisas com um olhar um pouco mais atento. Eu observo mais as coisas. E a leitura, ela foi muito importante para esse desenvolvimento para mim. Porque como eu disse no início, eu moro aqui numa região onde não é incentivado a leitura. A leitura não é uma coisa difundida. São raras pessoas que possuem esse hábito de ler. E eu até com meus filhos mesmo, eu e minha esposa aqui em casa, a gente já tenta trabalhar isso desde criança neles, para que eles venham ter esse hábito de leitura. E ele já tem, por exemplo, meu filho de 2 anos, ele já tem uma experiência, uma vivência diferente do que eu tive, porque ele vê eu com um livro lendo, ele vê minha esposa, ele presencia a gente lendo livros em casa, coisa que eu não tive quando criança. É muito raro você ver pessoas lendo aqui na minha região. Geralmente as pessoas leem quando estão fazendo faculdade, quando estão estudando uma prova. Então você é obrigado a ler um livro tal, você vai lá e lê.
Mas ler por conta própria, você definir metas de leitura, isso é muito raro. Hoje em dia eu já tenho até um Kindle, comprei um Kindle. Eu estou com um Kindle já faz uns 2 anos. Eu comprei um Kindle na Amazon. Eu já estou mais ou menos com uns 2 anos com esse Kindle. Depois que eu entrei nesse mundo da leitura, eu fiquei sabendo do Kindle. E aí eu fiquei com essa vontade de comprar um Kindle para mim. E eu comprei esse Kindle aqui. Eu comprei esse Kindle para mim. Esse aqui é um Kindle Paperwhite de 11ª geração, com 8 GB de armazenamento interno. Eu já li alguns livros nele. Hoje em dia eu só não leio mais por questão de tempo mesmo, porque tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, tem que ir para o trabalho, para o emprego. E eu também tenho outros canais aqui no YouTube, também para gravar vídeos, para editar. Então, não sobra muito tempo. Eu gostaria de ler mais do que eu leio. Mas, mesmo assim, esse tanto de leitura que eu tenho hoje é muito maior do que no tempo que eu não lia nada. Então, assim, os livros que eu mais gosto de ler são livros cristãos. Eu tenho vários livros aqui no meu Kindle. Eu tenho uma coleção aqui com bíblias. Eu também tenho uma coleção de livros cristãos. Também tenho aqui uma coleção que eu criei aqui com livros seculares. Também tem algumas páginas de internet que eu gosto de salvar aqui. Mas a minha coleção com maior quantidade de números é a de livros cristãos. Eu tenho atualmente 53 livros cristãos. E aqui no Kindle eu tenho vários livros cristãos. Alguns eu já consegui ler por completo. Outros eu ainda não comecei. Outros estão pela metade. Aqui eu tenho vários livros sobre a história da igreja, a Ordem de Deus, de Bruce Anstey, Teologia do Pacto ou Dispensação, de Bruce Anstey, Minha Decisão, de Edward Dennett. Tem alguns livros também aqui de Charles Spurgeon, do William Kelly. Também tem livros aqui do C.S. Lewis. Aqui, por exemplo, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então tem vários livros aqui. Alguns estão na lista de espera para eu começar a lê-los, mas eles estão aqui. Eu posso dizer que o Kindle, acho que foi uma das melhores aquisições, um dos melhores investimentos que eu já fiz. Eu comprei, já estou com 2 anos com ele e não me arrependo. É uma excelente forma de você economizar a vista, por assim dizer. Os primeiros livros que eu comecei a ler foi no celular. Eu baixava alguns livros gratuitos e tem um aplicativo muito bom para ler no celular, ler e-books, e eu lia. O problema de você ler no celular é que você acaba forçando muito a vista e às vezes você paga um preço muito caro, porque você agride muito a tua vista e muitas vezes você fica com dor de cabeça. Não é muito legal. Já no Kindle você não tem esse problema. Apesar de ele ter luz embutida, ele ter uma luz embutida nele na tela, mas eu não utilizo essa luz, porque a tela dele, ela por si só, desde que você leia, claro, num ambiente iluminado, você não vai precisar. Ela é uma tela, você tem a sensação mesmo de que é como se você estivesse lendo numa folha de papel. Mas quem quer, né, ler no escuro, ele tem a função de luz embutida, mas eu procuro não utilizar, até porque quebra um pouco o propósito do Kindle, né? Mas assim, é um dispositivo muito bom para você que não quer estar tendo dor de cabeça, você não quer estar agredindo a tua vista. É um excelente equipamento, é um excelente dispositivo, é um excelente investimento para você que é um amante aí da leitura. E esse vídeo aqui era para compartilhar um pouco com vocês, pessoal, a minha experiência com leitura. É um vídeo assim tranquilo, sem muita edição, mais para mostrar para vocês o que eu penso. E também desculpem a minha fala. Eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho um pouco de problema para me comunicar, para me expressar. Eu não sou muito bom com as palavras. Por exemplo, quando eu tinha um canal de curiosidades, que eu falava sobre a história do Brasil, eu falava sobre história geral, falava sobre algumas curiosidades. Quem assistia os vídeos daquele canal achava que eu falava super bem, mas não é que eu falava super bem.
O que acontece é que antes eu escrevia um roteiro, fazia uma pesquisa, escrevia, né, digitava, gastava alguns dias ali escrevendo aquele roteiro, e depois eu ia apenas narrar o que já estava escrito, e depois eu montava, subia, fazia toda uma edição, e aí ficava uma coisa bem legal, ficava uma coisa bem dinâmica. Infelizmente esse canal não deu certo, mas os vídeos, eles eram bem legais. Mas assim, quando se trata de eu falar assim, ao vivo, assim, simplesmente sentar na frente da câmera ou até mesmo conversar com alguém, eu tenho um pouco de problema para me expressar. E eu acho que esse canal aqui ele vai poder até me ajudar um pouco nessa questão de eu aprender a falar, aprender a me comunicar, me expressar em tempo real, sentar e começar a pensar e falar. Mas era isso, pessoal, o vídeo para hoje. Quem gosta desse tipo de conteúdo aqui, deixa um like e assim que eu puder eu trago um próximo vídeo. Até a próxima.